Ô, professora, mas esse negócio vai valer nota? Não, é uma atividade, faz parte das nossas atividades. Eu vou avaliar por participação e tudo mais. Eu não vou colocar uma nota só para isso, mas faz parte das atividades que a gente está fazendo. Então, mas até aí é a mesma coisa que tem gente que não faz lição de casa. Não é que eu avalio cada lição de casa, mas se no conjunto da obra a pessoa nunca faz atividade nenhuma, aí fica difícil, entendeu? Bom, na semana passada, a gente começou a corrigir os exercícios que eu havia pedido. Acho que só deu tempo de corrigir 2, se eu não me engano. Que eu vou pegar até o livro. Cadê o livro? Peguem aí o livro de vocês. Tinha três. Era que página, professora? Tinha 3 o quê, ô Matheus? Tinha 3 exercícios, a gente corrigiu 2, né? Isso, e agora tem o para conferir. Tem que continuar esse e corrigir o para conferir. Eu pedi tudo, né? Então vamos lá. Cadê? Qual Peraí que eu tô página abrindo aqui também. É página 147. Livro 5, página 147. Ô, professora, Oi. a gente já falou a 3A. E a 3B, já foi as duas, agora é a número 4. Agora é a Agora é 4 e o para conferir. Beleza. Então vamos lá. A 4, tá? Todo mundo com o livro aí, né? Posso começar? Sim. Professora, Oi. a 4 eu não entendi nada. Tá, vamos lá então, vamos entender. A 4 tá assim. Explique por que os protozoários e as bactérias são seres vivos que podem ser classificados em diferentes domínios. A gente falou sobre domínios quando a gente falou do reino Monera, vocês lembram? Quais eram os 3 domínios? Uhum. Sim. Quais são os 3 domínios? Funge, Gente. e o Monera, né? Protozoários. Protozoários. Parabéns, gente, ninguém acertou. Ó, Todo mundo chutando. todo mundo chutando. O Eduardo, ele só vai na cola dos outros. Eu falei protozoário e ele falou protozoário. Gente, presta atenção. Não esqueçam que domínios, na classificação biológica, né, na ordem lá, domínio está acima de reino. Que a gente lembra que a gente estudou, eu falei a princípio, tem 5 reinos, beleza? Fungo, protista, monera, fungo, protista, monera, reino das plantas, reino dos animais, beleza? 5 reinos. Aí quando a gente chegou nas bactérias, a gente viu que de acordo com algumas características de algumas bactérias, que eram as bactérias árqueas, lembra? Que é aquelas que só conseguem sobreviver a ambientes super extremos, tal, enfim. De acordo com, por causa dessas bactérias, foi criada uma nova categoria que está acima de reinos. Então, existem 5 reinos, mas esses 5 reinos estão dentro de 3 domínios. É uma categoria acima. Por quê? Porque algumas bactérias essas bactérias árqueas são diferentes. Elas não estão nem tanto para bactérias e nem para os outros tipos de animais que são eucariontes. Elas estão ali no meio. Então a gente tem os 3 domínios que são o domínio árquea, que envolve as bactérias, o domínio bactéria, que aí são as bactérias, as outras, que são as ciano e as bactérias, e tem o domínio eucária, que são todos os outros reinos dos eucariontes. Então, fungos, plantas, animais e protistas estão no reino eucária. Bactérias e cianobactérias estão no domínio das bactérias. E as árqueas estão no domínio árquea. Logo, a pergunta está falando assim, por que os protozoários e as bactérias eles estão em domínios diferentes? Qual que é a principal... como que esses seres vivos eles são agrupados? Isso eu falei lá atrás. Eles são agrupados com base em quê?
Por exemplo, eu sei que tudo isso aqui é planta, então tá todo mundo aqui no reino das plantas. O que faz esses seres vivos serem colocados no mesmo lugar, no mesmo reino, no mesmo grupo, por exemplo? Essa é uma pergunta. Bruno sabe. Nossa, a internet de todo mundo travou ao mesmo tempo. Olha que engraçado. Que tá todo mundo assim, ó, na câmera. Eu tô pensando. Nem respira. Professora, travei. Não, gente, uma pergunta séria. E aí? Eu não sei, Pro. Eu também não sei. Meio de. Sei lá, locomoção? Nada a Beleza, ver, gente. né? Nada a ver com locomoção. Não nesse caso, tá? Ou O que acontece? reprodução? Nesse lembro. caso aqui que a gente está falando, a gente tem seres vivos que são agrupados juntos de acordo. Gente, olha lá, vamos comprar um suporte para Nicole. Eu não aguento a Nicole, porque o celular dela fica escorregando. Aí na tela aqui, para mim, aparece todo mundo, né? Aí eu só vejo o celular dela virando assim, ó, mostrando o teto. Aí ela arruma. Aí o negócio leva. Agora Ai, Nicole, agora foi. Até me perdi. Tá, lembrei. Esses seres vivos, eles são agrupados juntos de acordo com as suas características semelhantes. Então, eu tenho, por exemplo, que a Letícia falou de Letícia. Eu vi Letícia, falei Letícia, Sofia. Eu vou até mudar seu nome, Sofia, porque eu li. Eu fico toda hora olhando e ainda fico, quem é isso? Quem é Letícia? Aí eu tenho que lembrar quem é a Letícia, Sofia. Que ela falou assim, que são agrupados de acordo com o modo de locomoção. Também, né, que a gente falou lá dos protozoários, que tem os isópodes, tem os flagelados, os ciliados, mas isso eu já estou dentro dos protistas, eu já desci bastante. Se a gente for pensar, mas de qualquer forma é isso, são agrupamentos que são feitos de acordo com as características que são semelhantes. Então, quanto mais características semelhantes eu tenho, maior a chance de eu estar junto com dois seres vivos que têm características muito semelhantes, a chance de eles estarem juntos no grupo é maior. Por que, então, que os protozoários e as bactérias não estão nos mesmos domínios? Eu não sei, professora. Se eles são agrupados juntos de acordo com as suas semelhanças e eles não estão no mesmo grupo, quer dizer que eles são diferentes, gente. E aí é só a gente pensar quais são as diferenças entre esses dois grupos. Eu tenho bactérias e protozoários. Qual a principal diferença? É que um tem núcleo e o outro não, Pro. Exatamente. Um é eucarionte e o outro é procarionte. E essa pequena diferença, que é a ausência ou a presença do núcleo, faz toda a diferença na estrutura desse ser vivo. Então, por exemplo, os dois são unicelulares, né? Tanto os protozoários quanto as bactérias. Mas mesmo assim, a estrutura celular deles é extremamente diferente. Fala, quem me chamou? A forma de locomoção deles também é diferente, né? Um se move pelos flagelos e outra qual mesmo? Esqueci. Não, flagelos tem nos dois. Bactéria tem flagelo, protozoários também tem os flagelados. Então, é principalmente pela presença ou ausência desse núcleo. Então, vocês podem colocar. Por que as bactérias... Porque um apresenta célula eucariótica e o outro apresenta célula procariótica. Aí você coloca quem apresenta o quê? Então, protozoários são eucariontes e as bactérias são procariontes. Por isso que eles estão em grupos diferentes. Professora, eu não coloquei bem completo, assim. Eu coloquei assim, ó. Porque a bactéria tem suas células e o protozoário também. Então, qual que é a diferença deles aí nessa resposta que você deu? Que eles têm células diferentes, Pro. Mas qual que é a diferença das células deles? O núcleo. Então, você tem que escrever isso. É isso que você tem que escrever. Que um tem material genético dentro do núcleo e a outra, o material genético fica solto na célula. Beleza, as células são diferentes, mas qual que é a diferença? É isso. Um é eucarionte porque tem núcleo, o outro é procarionte porque não tem núcleo. Professora. Oi. Sabe o negócio do trabalho de
Tem que anotar, tipo, a primeira semana, como é que tá? Não, é só precisa lembrar o dia. Legal que você voltou no assunto totalmente, né, Gustavo? Parabéns. Tem que saber só o dia que você colocou. Coloquei Entendeu? semana passada. Não, tudo bem. Semana passada teve 7 dias, gente. Então tem que saber o dia que você colocou na semana passada para você saber, para você poder contar os dias, entendeu? Ô, professora, eu coloquei um dia depois que a senhora falou. Porque eu falei disso com vocês na segunda-feira. Então, Eu faz uma Eu semana coloquei na atrás. terça. Aí, coloquei na terça também. na quarta-feira eu falei de novo. Então, ainda tinha gente que não tinha colocado. Então, é isso. Só precisa lembrar mais ou menos o dia que vocês colocaram para a gente poder contar os 15 dias, entendeu? Ou saber pelo menos quantos dias demorou para que o bolor apareça. Então, eu coloquei no dia 2. E o negócio só começou a aparecer no dia 10. Então, sei que demorou 8 dias, entendeu? Pra gente poder contar. Bom, beleza. Aí nessa 4 agora você entendeu, Matheus? Todo mundo entendeu? A pergunta parece mais difícil do que a resposta realmente é. Tá vendo? A resposta é uma coisa super simples. É só que precisa fazer aí essa interpretação de texto. Vamos lá. Vamos lá no Para Conferir, então, página 148. Gente, eu não estou compartilhando a tela, mas tá tudo... Eu já preparei o PowerPoint com a resposta, aí quando eu terminar essa aula eu coloco lá para vocês, tá bom? Ok. A 1 tá assim. Complete o texto a seguir utilizando as palavras do quadro. Aí tem algumas palavras aqui, todas elas vão ser utilizadas, né? A primeira lacuna. Então, o domínio. E aí? Arqueia. Arqueia. Esse CH tem som de quê? Arqueia. Tem som de K, então fica arqueia. Então, o domínio arqueia é constituído... Beleza, essa tá certa. Essa aí. É constituído por organismos... Procariontes. Procariontes, beleza. Procariontes? Tá certo. Tá certo. Então, o domínio arqueia é constituído por organismos procariontes, seres vivos que não apresentam organelas membranosas, tal. Ponto. Aí mais para baixo. São conhecidos por habitar ambientes extremos. O domínio... Eucária. O domínio eucária é formado por organismos procariontes, gente. O nome já diz, eucária vem de eucarionte. O nome já tá dando a dica. O domínio bactéria. Eu falei, eu acertei, professora. Eu ouvi alguém falando certo. Mas vocês têm que prestar atenção, gente. O nome já tá falando a resposta. Eu tenho pobres. Ô, professora, a minha mãe acabou de me trazer meu pãozinho. Ele quebrou, só que ele não tem nenhum mofinho. Por quê? Ainda não sei. Deu tempo, Bruno. Você Que bonitinho tu falando, Bruno. Minha mãe acabou de trazer o meu pãozinho. E ele não tem nenhum mofinho. Sabe o que eu pensei? Eu vou mostrar pra senhora. Sabe o que eu imaginei que ele tava falando? Tipo, que a mãe dele tava levando o café da manhã pra ele, assim, sabe? Pois é, trazer o meu Também, pãozinho. professora, eu fiquei bravo porque eu tô com o café aqui do lado e eu tô marcando ele. Ô, Bruno, não dá pra ver direito, dá pra ver que ele tá limpo. Mas deixa aí. Ô, Bruno, tem Sabe o que você pode fazer, Bruno? Se a sua tampa é transparente, ele é transparente, não é? O potinho. Põe alguma coisa pra cobrir, pra deixar mais escuro, sabe? Faz isso. Sei lá, tipo, põe qualquer coisa em cima, um livro, algum pedaço de papelão pra deixar escuro. Que aí talvez ajude um pouquinho. Muita luminosidade, ainda mais se você deixa na cozinha, que é um lugar que a gente fica com a luz acesa há bastante tempo, né? Pode atrapalhar. Por isso que eu falei pra deixar escondido, porque tem que ficar escurinho. Eu vou deixar debaixo da cama da minha mãe, então. Isso. Põe embaixo da sua, né, Bruno? É que não dá, pro. Fica deixando dentro das coisas na sua mãe lá, um monte de fungos. Bom, continuando. Então, o domínio bactéria, que já tá falando aqui, ó, que são organismos procariontes e unicelulares, conhecidos como bactérias. Tá escrito. Tá escrito. Apesar de serem muito conhecidas como causadoras de doenças. Muito bem. Doenças. Grande variedade de bactérias desempenha funções importantes no ecossistema, tais como participar dos ciclos biogeoquímicos na produção de alimentos e medicamentos, muito bem. Já o domínio eucária
é constituído por organismos eucariotes, olha aí. Ou seja, seres vivos que têm células com um núcleo celular rodeado por membrana e com várias organelas. Muito bem, gente, muito bem. A gente é Tá inteligente. bom. Vocês são inteligentes, mas vocês precisam prestar mais atenção nas coisas. Porque vocês não erram porque vocês não sabem, vocês não erram porque vocês não prestam atenção. Eu presto, professora, atenção. Eu vejo. A 2. Assinale verdadeiro ou falso. A primeira aí. A maior parte das bactérias apresenta um envoltório celular chamado de parede bacteriana, responsável pela forma da célula e sua proteção. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Coloquei falso. Verdadeiro. Falso também. Verdadeiro. Acertei. A maior parte das Coloquei bactérias falso. Eu me lembro de uma apresenta. questão que era assim. A segunda, as bactérias autótrofas são exclusivamente Eu fiquei com muita fotossintetizantes. dúvida. Falso. Coloquei verdadeiro. Falso. Não, verdadeiro. Beleza. Eu quero saber de quem colocou falso, por que que é falso? Porque agora eu não sei explicar. Porque eu chutei pra ficar alternado, né? Olha Não só, pode professora, ser assim, não é? Peraí, o que que a Nicole... Peraí, Eu, o que a Nicole tá falando? Fala de novo, Nicole. Eu acho que já até me deu medo na barriga. É porque as autótrofas não são exclusivamente fotossintetizantes? Porque elas Eu não são coloquei que exclusivamente... sim. Se elas não são exclusivamente fotossintetizantes, o que mais elas são? Ou o que mais elas podem ser? elas são quimiosintetizantes. É isso, Não Nicole? sei, Você concorda? Professora, eu pesquisei no livro quando eu tava pra responder essa questão, só que tipo, eu não achei nada de exclusivamente, entendeu? Eu achei só bagulho tipo de quimiosintetizantes, essas coisas Ó, assim. eu já falei isso, vou falar de novo para quem nunca tinha ouvido isso de mim. Quando vocês leem o enunciado de uma questão, alguma alternativa, enfim, assim, aí vocês vão no livro para procurar, tipo, porque é isso, o livro serve para vocês como consulta, né, para vocês poderem fazer atividade. Vocês não podem ficar procurando as coisas exatamente igual tá no enunciado, porque no enunciado tá assim: as bactérias são exclusivamente fotossintetizantes. Talvez vocês não achem no livro assim: bactérias não são exclusivamente fotossintetizantes. Não vai achar igual. Então, você tem que ler e fazer a interpretação de texto. No livro está falando que existem 2 tipos de bactérias autótrofas, aliás, que são as quimiosintetizantes e as fotossintetizantes. E as duas fazem esse processo de conseguir produzir o seu próprio alimento. A diferença é que uma faz a fotossíntese e a outra faz a quimiossíntese. Alguém lembra qual que era a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese? A fotossíntese. Fotossintetizantes. Fotossíntese fio do sol. E a quimiossíntese não. Exatamente. É A alguma coisa fotossíntese, perfeito. A fotossíntese precisa de luz, precisa de energia luminosa, precisa do sol. A quimiossíntese não. Então, essas bactérias que são quimiosintetizantes, geralmente são bactérias que vivem em ambientes escuros, ou se você estiver falando de água, por exemplo, né, em ambientes aquáticos, ambientes mais profundos, porque ela não precisa da luz do sol. Oi? Não é possível uma planta fazer quimiossíntese, né? Não, plantas fazem só fotossíntese. Ah, tá. Beleza, vocês entenderam então? Então, essas bactérias não são exclusivamente fotossintetizantes, e é por isso, porque existem bactérias que fazem esse processo de conseguir, né, de se autoalimentar aí, mas sem a ajuda da energia do sol. E são as quimiosintetizantes. Elas usam outros recursos, mas sem o sol. Beleza? Mas as duas são autótrofas. As duas conseguem produzir aí seu próprio alimento. A terceira, as árqueas vivem em ambientes extremos. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. E a última, uma característica que diferencia as árqueas das bactérias é a constituição química da parede celular.
que não contém peptidioglicanos. E aí? Verdadeiro. Meu Deus, professora, como você não consegue falar esse nome? Tão fácil. Verdadeiro. É tudo verdade. Peptidioglicanos? Assim, Sofia? Professora, É porque- é uma mistura de pelicano com petisco? Bruno. Sabe como é que eu consigo? Caramba, Não é porque a Bruno. palavra... Bruno, você vai me matar. Caralho. Cuidado, que alguma hora você minha me barriga tá mata, viu? doendo. Hoje só os palhacitos. Eu não consigo falar essas palavras que eu acho fácil, porque eu também acho difícil, mas a diferença, sabe o que eu faço? Eu olho pra palavra, eu leio ela primeiro na minha cabeça e depois eu falo. Aí quando eu falo, aí fala certo, entendeu? Tipo, eu leio aqui, aí eu leio na minha cabeça, aí depois eu falo. Aí ela faz certinho. Peptidioglicanos. Peticlicanos. Então, Petisquinhos e pelicanos. Meu Deus. Você ficou verdade. Não é tão ruim a sua piada, não, viu, Bruno? Parabéns. Petisquinhos e pelicanos. Ficou legal. Parabéns, você já foi melhor. Bom, corrigidas as atividades, agora a gente vai... Tem as outras Tem também. a 3, 4, Nossa, olha eu que louca, é verdade. Esqueci. Nossa, professora, eu fiquei com depressão agora, porque eu me matei por fazer calma a isso. emoção, professora. Nossa, acho que eu tô ansiosa para falar logo do restante e eu até pulei. Vamos lá, desculpa. Número 3, então. Os protozoários conhecidos como amebas e paramécios se locomovem por... É a B. Espelhos e Eu B de bola. Vocês colocaram as palavras certas, mas na ordem errada. A pergunta tá falando assim, ó, respectivamente. As amebas se locomovem por pseudópodes e os paramécios por cílios. Então, a letra A. Né? Eu acertei, pro. Vocês só inverteram a ordem. Ameba, pseudópode, cílios, os paramécios são cílios. Não é confuso, professora, mas tava lá no livro, tava na ordem, certinho, em primeiro. Sim. Beleza, a 3 tá certo. É letra A. A4. Complete o texto a seguir utilizando as palavras do quadro. A mesma coisa da 1. Então, desde muito tempo, os fungos são utilizados como fonte de Alimentação. Como no caso dos cogumelos e trufas. Nas indústrias, as recicladores. Todo mundo respondeu errado. Eu não vi ninguém falando certo. As leveduras. Leveduras? Então, leveduras. Quem falou leveduras? O Gustavo? Doenças leveduras, tá aqui. Não é doenças leveduras. Ai, tem doenças aqui, né? É só leveduras, gente. O que é só leveduras. Então, olha lá. Não estava na aula de semana passada, né, Sophie? Leveduras é um dos tipos... Não, eu sei, Sofia, mas... Tava com o quê, Sofia? Não vamos entrar nesse assunto. Que eu tava. As leveduras são um tipo de fungos. A gente tem vários tipos de fungos, lembra? Cogumelos, bolor, o mofo, as orelhas de pau, as leveduras, as trufas. Então, leveduras é um tipo de formação fúngica, entendeu? Entendi. Eu sugiro, Sophie, que depois, ou mesmo não só a Sofia, mas quem tiver ainda com alguma... Ainda não tiver, enfim, dá uma voltadinha lá no livro, só para dar uma olhada mesmo, sabe? Bate, porque no livro, eu acho que esse livro de vocês tá bem objetivo, assim, sabe? Fala o que é, tal coisa é isso, tá bem objetivo, não tá difícil de entender. Talvez vocês estranhem os nomes, mas tá tranquilo. E aí, se ainda continuar dúvidas, aí a gente tira elas, tudo bem? Mas tá bem fácil. O Bruno tá surtando aqui, professora. Lembra? Quem tá surtando? Bruno, ele tá surtando, mandando um monte de carinha triste pra mim. Ai, gente. Até esqueci o que eu ia falar. Nossa. Pronto. Aí, beleza. Então, ó, são utilizados não, falei errado aqui. Então, nas indústrias, as leveduras, doenças é que parece que tá tudo junto, né? Mas acho que era para ser, tipo, doenças, uma palavra, e leveduras, outras. Acho que ficou faltando um espaço aí. É só leveduras. Também conhecidas como fermentos biológicos, são utilizadas na... Fermentação. Fermento biológico é utilizado na fermentação.
de vários produtos alimentares, como o pão, vinho e a cerveja. Eles estão presentes nos solos, atuando como decompositores sobre a matéria orgânica morta, junto com outros micro-organismos, que no caso são as bactérias. Então ficou alimentação, leveduras, fermentação e decompositores. Ô, Bruno, quando você for falar, tira o microfone da boca, porque eu tô de fone, Eu também. seu desgraçado. Tá todo... Para, Matheus. Tá todo mundo de fone. Ô, Matheus, por favor, né? Nossa. Ele acha que é engraçado que nem eu. Bolsominion. Não, gente, Maldito. sabe o que é chato? Porque isso aqui tudo vai pro Para, YouTube, meu, sabe? Aí eu meu tenho que ficar... Deus. Eu não vou ficar picotando isso do jeito que tá, eu vou colocar. Aí precisa disso? Não precisa, né? 5. Relacione as colunas. O que é planta, coloca P. O que é fungo, coloca F. Não tem celulose em sua parede celular, mas tem quitina. Fungos. São heterótrofos e nutrem-se de matéria orgânica morta ou viva. Fungos. Autótrofos. Plantas. Realizam fotossíntese. Plantas. Não armazenam amido como substância de reserva, mas glicogênio. Falso. Então ficou FF, PP, F. Não é falso, professora. Não é falso, professora. Falso não é fungos. Fungos. Eu confundi a professora. Fungos, plantas, fungos. Beleza, agora sim a gente terminou. Ainda no livro 5, lá no capítulo 10... Prevenção de doenças infecciosas. A gente já viu isso, professora. Coloquem na página 159. Não sei se vocês repararam, então, capítulo 10, gente... Tá falando de fungo. O capítulo... Gente, quem é que tá com esse microfone e tem gente falando? Dá uma silenciada pra mim, por favor. Eu não sei quem é, porque tá metade da sala com a câmera desligada. O capítulo 9 a gente já finalizou. Então, eu estava falando sobre micro-organismos microscópicos. A gente falou, então, sobre as bactérias, os protozoários e os fungos. Certo? Beleza. Acabamos esse capítulo. Aí, no capítulo 10, depois que a gente terminar de ver... O capítulo 10 era sobre doenças. Né? Doenças que aqueles seres vivos causam. No caso, aí a gente falou das bactérias, que são as bacterioses, a gente falou das doenças causadas por protozoários, que são as protozooses. Agora a gente vai falar sobre as doenças causadas por fungos, tá? Existem algumas doenças causadas por fungos, lembrando que os fungos, assim como as bactérias, eles podem habitar o corpo de outros seres vivos sem causar nenhum mal. Eu não acho que eu já comentei isso com vocês, que dentro do nosso próprio corpo, por exemplo, existem diferentes tipos de bactérias e de fungos que vivem tranquilamente e até ajudam a gente em alguns processos. Por exemplo, na alimentação, as bactérias ajudam, tá? Então, dá para ter fungo e bactéria no nosso corpo que não necessariamente causam doenças. Eles só ficam lá vivendo a vidinha deles. Alguns auxiliam a gente, ótimo. Mas existem os que causam doenças. E tem algumas doenças que são... Geralmente, as doenças causadas por fungos são tranquilas, assim, para tratar. Não causam danos muito, muito grandes. Mas existem algumas doenças, sempre tem uma exceção, né? E existem algumas que podem levar até as pessoas a óbito. Tá? Nossa, professor, eu não sabia que fungo dava doença. Dá doença. E provavelmente todo mundo aí, se vocês não tiveram, vocês conhecem alguém, claro, alguém na casa de vocês teve, mas provavelmente todo mundo já teve, gente. E vocês vão entender do que eu tô falando. As doenças, esses fungos que são parasitas, né, que causam essas doenças, eles podem acontecer tanto em nós, seres humanos, podem acontecer com outros animais, podem acontecer com plantas, podem acontecer com outros tipos de fungos. Então, um fungo parasitando outro fungo, isso acontece, tá? Imagina que, por exemplo, um cogumelo tá com um fungo parasita, entendeu? Por exemplo, um fungo unicelular parasita. Isso pode acontecer, tá? Eu vou... Ai, falta 2 minutos para acabar a aula, então a gente vai fazer assim. Vamos encerrar essa chamada, vocês vão pro intervalo.
Aí quando a gente voltar, eu vou compartilhar a tela pra gente falar um pouquinho sobre esses problemas, tá bom? Pô, gente, não tem outra aula contigo. Tem sim. São 2. Depois do intervalo tem outra. Tem sim. Ué, é uma aula de matemática que a gente tem hoje. Vejo vocês daqui a pouco, então. Tchau, Parece tomar café. Falta 10 minutos pra acabar a aula. Agora 10. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou só dar uma começada no conteúdo e na quarta-feira eu termino. Aqui, gente, a gente estava falando para vocês, então, que existem tipos de fungos que são parasitas, e esses fungos podem parasitar tanto pessoas, quanto animais, quanto outros fungos, quanto plantas, enfim. Aqui eu coloquei uma imagem. No livro de vocês está falando, mas eu coloquei a imagem aqui para vocês verem como que fica uma árvore que está sendo aí parasitada por um fungo. O tronco dela fica todo machucadinho, tá vendo? Ó, peraí que eu tô aumentando a imagem. Olha esse aqui, com essas bolinhas vermelhas. Tá vendo? Ai, professora, eu não consigo clicar. Não tá conseguindo o quê? O que é isso, professora? Eu não consigo. Professora, Essas bolinhas vermelhas aqui, não é vírus isso. Esse fungo. Ah, É fungo essas bolinhas vermelhas? sim, é isso que causa. Então, aí, dependendo do fungo e dependendo da espécie de planta que ele está parasitando, aí pode atrapalhar o desenvolvimento dessa planta. Os fungos, eles vão acabar roubando os nutrientes dessa planta. Então, as folhas talvez não nasçam mais, ou as folhas fiquem com uma aparência diferente, percam a coloração, os troncos vão perdendo as camadas. Fala. Se for uma árvore frutífera, o fruto dela vai ser ruim? Ou não, pode ser. Dependendo do caso, não é comum não é comum, não. Pode acontecer da planta nem conseguir produzir o fruto, entendeu? Porque como ele rouba nutrientes dela, ela não consegue nem produzir o fruto. Mas se a planta está com fungo, o ideal é que não se coma o fruto que ela estiver dando. Porque ele pode sim estar contaminado também. Está vindo de uma árvore que está podre, entre aspas, né? Que está doente. Então, não é legal comer o fruto de uma árvore que está doente. Entendeu? E dá para tirar esse fungo dela? Ou não? Tá, no geral, existem, sabe aqueles pesticidas que as pessoas usam nas plantações? Que é para acabar com as pragas? Então, existem vários tipos de pesticida. Tem pesticida que acaba com... agrotóxico. Para crescer, né? Os pesticidas estão dentro do... Não, agrotóxico não. Para crescer é fertilizante. Os pesticidas estão dentro dos agrotóxicos, que servem para isso, né? Para matar qualquer tipo de praga que esteja ali atrapalhando aquela plantação, por exemplo. Então, existem os pesticidas que são fungicidas, por exemplo, que são esses que matam os fungos. Então, na plantação, aí alguém vai lá, aplica esse pesticida, esse fungicida em cima da plantação, e aí os fungos vão morrendo e aí param de atrapalhar a árvore, a planta, enfim, o vegetal. Entendeu? É como se fosse um remédio. Né? Mas aí também é ruim a gente ficar comendo as coisas que essa planta que recebeu esse agrotóxico, entendeu? Porque o nome já diz, é tóxico. Então, assim, a gente protege a planta, só que também não é legal a gente estar comendo coisas que tenham recebido esse fungicida, né? Não deixa de ser um veneno, por mais que não seja um veneno pra gente. E aí esses fungos, eles vão, toda vez que eles encontrarem aí organismos que são essas espécies específicas, que são parasitas, né? Encontram esses organismos que tem ali que é um local propício, que tem os nutrientes, enfim, tudo que é favorável para o seu desenvolvimento, aí ele vai se instalar ali e vai que vai. Dentre as doenças que acometem os seres humanos, gente, quem tá com áudio coisado, por favor? Professora. Oi? É o Bruno. Tem alguns animais que, tipo, às vezes o urso ele vai lá e coisa na árvore. Tem alguns animais que fazem isso nas árvores, aí o fungo, tipo, passa para eles, aí eles podem ir passando para outras coisas? Então,
tem alguns fungos, esses fungos, eles são bem criteriosos, assim, quanto ao lugar que eles se desenvolvem. Então, talvez, tipo assim, nem sempre o fungo que está numa planta vai passar para um animal ou vice-versa, entendeu? Entendi. Então, tipo, Mas pode acontecer. pode acontecer, mas eles são bem específicos, assim, sabe? Tipo, fungo de animal é fungo de animal, fungo de planta é fungo de planta, sabe assim? Sim, entendi. Aí, ó, a primeira doença que tá falando aqui no livro da gente é a meningite fúngica. A meningite é uma doença, é uma inflamação que acontece nas nossas meninges, que é uma parte do nosso... Está dentro do nosso cérebro, do nossa medula espinhal aqui. Ou seja, se atingiu a parte cerebral, né, essa parte do sistema nervoso, a gente já pode ter certeza que vai dar ruim em algum momento, né? A gente já sabe que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso é o comandante do nosso corpo todo, não é? Sim. Oi. Mas todas essas doenças aqui são as que morrem? Não. A meningite pode matar, justamente porque ela acomete o sistema nervoso. E o sistema nervoso é quem comanda todas as nossas funções. Então, se ele está com problema, como é que o restante do corpo vai funcionar direitinho, entendeu? Não vai. E aí, essa meningite... Existe uma meningite que é causada por bactérias e tem a meningite, essa fúngica, que é causada por esses fungos. Esse fungo, ele... Lembra que a gente viu lá os esporos? Que eles vão sendo levados com o vento para ajudar esses fungos a se desenvolverem? Se a pessoa inala esses esporos, lembrando que os esporos são microscópicos, a gente não consegue enxergar, então não dá para saber se a gente está respirando eles ou não. Aí a gente respira, inala. Depois que a gente inala esses esporos, esses fungos, eles entram no nosso corpo, eles já vão direto para a nossa região do cérebro, da cabeça. E a partir daí ele começa a desenvolver. Conforme ele vai se multiplicando, o problema vai começando a ficar cada vez mais grave. E aí algumas das nossas funções vão começando a ser, como é que fala? Prejudicadas, afetadas. Tá? Se você está mexendo no sistema nervoso da pessoa, alguma coisa vai acontecer. Então, essa pessoa pode ter problemas... de respiração, problemas de conseguir falar, porque pode acometer várias partes do corpo, várias partes não, pode afetar várias partes. Imagina que essa pessoa pode ficar com a mobilidade reduzida, ou ela pode ter problemas para fala, ou ela pode ter problemas de memória, enfim. Não tem vacina para meningite fúngica, então a gente tá todo mundo correndo o risco de pegar, mas existem alguns tratamentos que ajudam a controlar esses fungos no sistema nervoso da pessoa. Mas esse tipo de doença aqui pode levar ao óbito de alguém. Tá? A meningite, qualquer tipo de meningite, na verdade, pode levar ao óbito. Aí a outra doença que tá aqui embaixo, que eu acho que não vai dar tempo de falar do jeito que eu queria. Essa aqui, ó. Desliga o áudio. Candidíase. Que nojo. Meu Gostoso, Deus. né? Nada. Gostosinho, delicinha. Tá vendo isso aqui, ó? Professora, mas a língua é porque não escova o dente. Ou não escova Não é por causa disso, só, Bruno. Justamente por se a pessoa não escovar a língua e ela não faz uma limpeza adequada da boca, isso faz com que se torne um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Então, essa coisa branca é alguma coisa. Isso não é só... O que é essa gosma branca, por exemplo, de não escovar a língua? É alguma coisa. Essa coisa pode ser fungos, entendeu? É óbvio que conforme, se você não limpa a boca direito, se você não escova o dente direito, se você não escova a sua língua direito, pode acarretar no desenvolvimento de vários tipos de seres vivos, fungos ou de bactérias, as pessoas têm cáries, as pessoas ficam com sapinho, enfim. E aí fica esse nojo dessa imagem que vocês estão vendo aí. Isso aqui é transmissível, tá? Então uma pessoa pode passar para outra, por isso a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoinhas
aqui a gente dá beijinho, porque isso aqui pode acontecer com vocês, entendeu? Então tomem cuidado aí, ó. Quando vocês forem beijar o crush de vocês, vocês falam, mostra a língua primeiro, deixa eu dar uma olhadinha nos seus dentes do fundo. Porque se você vê que a pessoa já não tem uma higiene muito boa com a boca, é isso aí que você pode correr pra pegar. Olha que gostoso. Professora, mas como que pega esse negócio aí acima da gengiva branca? É candidíase, isso aqui é os fungos, eles se desenvolvem na boca toda, na língua, nas paredes, do lado. Eu nunca vi. Não, tudo bem, que bom que você nunca viu, mas acontece. Mas qual que é a Eu nem sensação? sabia que isso existia. Isso aqui na boca, assim, isso não dói, nem nada, só que deixa um mau cheiro horrível, óbvio. E dá nojo. E dá nojo, né, gente? Pelo amor de Deus. Que isso aqui? Imagina comer que sai na boca. Professora, mas passar uma escova bem escovada, isso daí sai, né, ou não? Não, a parte grossa sai, mas você não vai matar o fungo com escovação só, entendeu? Tem que Só tomar se imagina eu comer com isso daí, que nojo. Enfim, gente. Vai o gosto. Eu queria ter passado esse slide pra vocês antes do intervalo,